e vai participar do Fórum Brasil, é isso? Fala um pouquinho sobre esse evento. A minha visita aqui em Juazeiro é justamente para lançar a semente, plantar aqui, fazer nascer aqui o Foro do Brasil. Mas o que é o Foro do Brasil? É um método de articulação política, onde nós buscamos, e o objetivo disso qual é? Buscar a unificação, unir os conservadores, os evangélicos, católicos, as pessoas que realmente defendem princípios e valores. Nós queremos juntar essas pessoas para que nós façamos um trabalho de transformação, de conscientização política. Então nós precisamos de uma política no futuro que seja uma política que realmente faça aquilo que a política é chamada a fazer, servir a comunidade. Então nós precisaremos de muitos políticos, de bons políticos, mas nós precisamos hoje, neste momento, buscar essa juventude, preparar essa juventude, conscientizar essa juventude, para que assumam lá na frente essas prioridades de fato fazer da política serviço, cuidar do país e não fazer o que nós estamos hoje sofrendo com uma política onde pequenos grupos tomam o poder para não levar a nação ao desenvolvimento que ela realmente precisa, mas o enfraquecimento das bases, principalmente das nossas bases cristãs, da nossa tradição. Então o Fórum do Brasil nasce com esse objetivo de unir, de agregar, de somar, de juntar, de conscientizar e de preparar novos políticos, nova juventude. O senhor está visitando o Romeiro, aliás, a estátua do Padre Cícero aqui na Colina do Horto. É mais um cunho religioso ou é apenas como turista? Eu vou lhe dizer que é as duas coisas, porque hoje, pela primeira vez, eu conheci a igreja que foi idealizada por ele, foi construída aqui, acho que pelos salesianos, está sendo construída, finalizada, e de cunho turístico também, mas um pouco mais de cunho religioso. Por quê? Porque como sacerdote, a gente precisa também de espelho, de modelo. E eu que estou ligado hoje, estou na política, eu posso ver em Padre Cícero também uma referência de um homem que cuidou do povo, de um homem que enfrentou no seu tempo grandes dificuldades e batalhas, mas que estava atento às necessidades das pessoas. Foi até o fundador da cidade de Juazeiro e o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro. Então, ele mesmo disse no seu tempo uma frase que o comunismo é a religião de Satanás. Essa é a frase do Padre Cícero. E nós estamos hoje, no nosso tempo, vivendo essas dores do comunismo que está assolando, está matando, destruindo países, nações, está tentando rasgar a nossa história para tentar criar outra história, narrativas. Então, ver no Padre Cícero um exemplo de homem que tinha consciência do seu dever como sacerdote, mas também do seu chamado a servir na política. E fez um bom trabalho. Então, essa é também uma dos motivos da visita. Mas o principal motivo é a fundação do Foro do Brasil. E aqui ao meu lado, nós temos duas pessoas importantes para o Foro do Brasil, que é o Apóstolo Amaral, que é o presidente do Foro do Brasil do Estado do Ceará. Essa fundação aconteceu ontem, lá em Fortaleza, e hoje nós estamos aqui em Juazeiro para também elevar o nosso irmão Naldo Grangeiro, que todo mundo conhece, que é aqui também do Ceará, como presidente regional dessa região do Crato, Cariri, essas cidades todas, Barbalha, toda essa região que envolve esses municípios, o Naldo será o nosso presidente regional. Particular para juntar, para unir, para edificar e para fazer acontecer o bom serviço de uma boa política. Padre Kelmo, o senhor, enquanto candidato a presidente da República nas eleições do ano passado, defendia uma articulação dos grupos conservadores para dizer o que o senhor chamava de uma ameaça comunista que poderia tomar de conta aqui do nosso país. Evidentemente que o governo do presidente Lula tem tomado algumas medidas, essencialmente no campo econômico, de cunho liberal. Inclusive, a gente pode dar destaque aí a diversas medidas, não é? Como, por exemplo, aí a reforma tributária, que é uma dessas medidas nas quais não há um privilégio, vamos dizer assim, todo para a classe mais pobre e valorizando ainda mais, dando algumas condições para o fortalecimento das classes mais ricas. O senhor acredita que mesmo assim, com essa política, com essa dinâmica econômica muito dúbia, embora o Lula se coloque como uma pessoa de esquerda, o senhor acredita ainda que o governo do PT realmente teria condições de elevar uma situação de comunismo aqui dentro do país? Olha,
nós estamos percebendo que o próprio presidente, ele mesmo se assumiu como comunista, né? Ele disse: eu sou comunista e tenho orgulho disso. Tem vídeos na internet que revelam isso. Mas a tentativa deles, de fato, é fazer do nosso país um país comunista. Está claro, está claro. Nós estamos vendo aí a perseguição ao cristianismo. Ela está acontecendo? Está acontecendo. Nós vimos um pastor que foi preso, acho que foi preso agora em Pernambuco, ou será preso, né? Nós estamos vendo que os valores e os princípios que são fundamentais para a estruturação da família, da sociedade, estão sendo solapados. É uma agenda que está sendo paulatinamente colocada em prática e atacam diretamente aos princípios e os valores mais caros para nós. Por exemplo, a vida. A vida para nós é um dom de Deus. E a vida começa na concepção até a morte natural. E ninguém tem direito de tirar a vida de um outro ser que já existe dentro do ventre de uma mulher. Não é a extensão, não é a extensão do corpo daquela mulher, mas é uma nova pessoa, uma nova criatura que apenas está dentro daquele sacrário, daquele ventre, esperando o momento de nascer. Então, apoia tudo isso, um governo que apoia tudo isso. Um governo que apoia, por exemplo, já foi aprovado aí os banheiros unissex. Foi dito pelo próprio presidente, tem vídeos, o presidente que falou, não é o padre que está dizendo. O presidente que na época da campanha dizia isso. Eu jamais vou permitir que isso aconteça porque eu tenho netas, eu tenho filhas e não vou deixar que isso aconteça. Ele mesmo já sancionou. Então, eu volto a dizer aquilo que dizia no debate: vocês mentem o tempo todo. Ô padre, o senhor, na época da campanha, se colocando como padre da Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa emitiu uma nota dizendo que não reconhecia o senhor como padre. Explica um pouquinho isso. Aquela Igreja Ortodoxa, sim, poderia ter dito isso. Ela não poderia dizer que o padre Kelmo não é padre. Se diz que o padre Kelmo não é padre, ela está cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque a Igreja Ortodoxa, elas são diversas. A Igreja Síria, a Igreja Armênia, a Igreja Grega, a Igreja copta, são várias igrejas, são étnicas. A Igreja Russa é uma grande igreja ortodoxa. Então, se você sabe que o padre Kelmo não pertence, por exemplo, à Igreja Russa, como é que você vai na Igreja Russa perguntar a alguém da Igreja Russa se o padre Kelmo pertence àquela igreja? Óbvio que eles vão dizer: eu nem conheço esse padre. Se eu não sou daquele grupo, se eu não pertenço àquela hierarquia, então obviamente que ia dizer que não pertence àquela igreja ortodoxa. Mas eu pertenço a uma igreja ortodoxa, como eu também não posso dizer que aqueles padres daquela igreja que diz que o padre Kelmo não é ortodoxo, não pertence à minha. Eles não fazem parte da minha, como eu não faço parte da deles. Então nós precisamos entender a estrutura da igreja ortodoxa, né? Antes de falar todas essas bobagens que foram ditas. É uma perca de tempo. Uma mídia de esquerda, que não conhece catequese, que não conhece teologia, que não conhece história da igreja e que tentou opinar em cima da carta de um bispo que escreveu uma carta, não sei se com más intenções, talvez, para fazer uma propaganda política ou uma grande confusão como causou essa carta, né? Muitos jornalistas se basearam nessa carta para tentar dizer que o padre Kelmo não era padre. E aí o meu arcebispo entrou em cena, lá do Peru, fez até vídeo que está na internet, mas vejam se eles mostraram isso. Fez vídeo, colocou na internet dizendo: o padre Kelmo pertence à Igreja Ortodoxa, sim, é sacerdote da Igreja Ortodoxa do Peru, cuja eu sou o arcebispo. Inclusive, agora mesmo, faz 3 meses que eu assumi aí uma responsabilidade da Igreja Ortodoxa aqui no Brasil. Vejam se eles emitiram essas notas. E essas notas estão lá no meu Instagram, estão no Facebook, para todo mundo ver. Então, tentar matar a reputação de uma pessoa, é o que eles tentaram. Colocaram que o senhor estava mais para defender o presidente Bolsonaro do que propriamente para ser candidato. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Eu estava defendendo princípios e valores. Eu estava defendendo aquilo que nós acreditamos como conservadores. E se o presidente Bolsonaro é conservador, se o presidente Bolsonaro defende princípios e valores, é natural que ambos se defendam. Mas não seria melhor o senhor ter apoiado a candidatura, formalmente a candidatura do Bolsonaro? Não seria melhor, porque eu também era candidato. O meu partido não é o mesmo partido que o presidente. Então, se o meu partido, que é o PTB, lançou uma candidatura, eu sou o candidato. Agora, encontrar
um igual no pensamento, no alinhamento, num debate, óbvio que eu preciso também defendê-lo e ele me defender. Porque os outros estavam ali se defendendo, os outros estavam ali, todos de esquerda, atacando os conservadores. Naquele caso, ali tentavam atacar o presidente Bolsonaro, muito mais a ele, porque era o mandatário no momento, né? E o padre Kelmo, um mero desconhecido, que chegou ali, mas que chegou ali como um candidato também, defendendo princípios e valores, defendendo o conservadorismo. O senhor pensa ser candidato novamente a presidente ou a outro cargo? Olha, isso aí depende muito do partido, não depende só de mim. É o partido que decide, é o partido que vê o melhor momento, é o partido que escolhe, olha, aquele serve para essa e essa função. Então, está muito distante ainda. Deixemos acontecer, deixemos que o partido, no momento, decida. Na visão do senhor, o presidente Jair Bolsonaro, ele cumpre ainda uma função de liderança dentro desse campo conservador? Mas ele é a liderança conservadora, né? Todo mundo sabe disso. Ele é uma liderança conservadora. Mesmo com as alianças dele com o Centrão durante o governo? Olha, ele é uma liderança conservadora, assim como Tarcísio é uma liderança, assim como o Padre Kelmo é uma liderança, assim como o Zema é uma liderança. Pessoas que defendem princípios e valores, né? Nós defendemos princípios e valores. Então nós, no Foro do Brasil, eu hoje que estou junto com os meus irmãos aqui do Ceará, lançando essa semente aqui, nós estamos nos unindo por quê? Porque nós também somos lideranças que mostram para as pessoas um caminho. Qual é o caminho? O caminho que sustenta essa nossa nação há 523 anos. Qual é essa sustentabilidade? O cristianismo. Nós estamos aqui diante de 2 pastores e um padre. Né? Nós valorizamos esse alicerce que o Brasil tem, que é um alicerce cristão. E dentro desse alicerce está a defesa da vida, a defesa da família, a defesa dos bons costumes, a defesa de tudo aquilo que estão querendo rasgar, tirar da nossa sociedade. Né? Hoje querem liberar tudo. Né? E a disciplina e as regras, elas precisam fazer parte da vida das pessoas, senão vira uma grande bagunça.